Recentemente eu fiz um vídeo sobre rotina aqui e hoje eu queria falar sobre como ter a rotina perfeita. E na verdade, esse título, né, é mais chamativo do que qualquer outra coisa porque se trata de você abraçar o que não é perfeito, em primeiro lugar. A rotina perfeita ela não existe, porque todos nós estamos sempre buscando a perfeição e melhorar em algo. Porém, à medida que nós vamos começando a integrar certas imperfeições na nossa vida, né, vamos começar a criar a nossa rotina perfeita, né? Aí entra aquela coisa de ser perfeito para nós, porque vamos sempre querer otimizar, né? Naturalmente vamos querer otimizar nosso tempo. Isso não se trata de uma tendência capitalista ou porque hoje o mundo anda muito acelerado, não. Somos seres racionais, em alguma medida inteligentes também, né? Nem sempre, mas em geral sim. Então, racionalizamos tudo. E o fato de racionalizar tudo quer dizer que vamos sempre buscar uma melhor forma de fazer as coisas. E por isso, vamos buscar a nossa rotina perfeita. Certo? Certo. Então, estamos aqui conversados sobre isso. Todos vão acabar pensando em como melhorar certos processos, em como viver melhor, até em como ser mais eficiente e não fazer absolutamente nada, ou seja, trabalhar menos, né? Então, todos vão buscar isso em alguma medida, né, com cada um com seus objetivos. No meu caso aqui, eu sempre fui autônomo, né? E o momento da minha vida em que eu era mais comprometido com horários rígidos foi no momento da faculdade. Mas eu sempre parece que eu peguei um momento assim de contrafluxo, né? Ainda que as aulas na faculdade começassem muito cedo, né? Muitas vezes as aulas começavam às 7 horas da manhã, então eu tinha que sair umas 5h30, 6 horas de casa, né? Enfim, dependendo do trânsito também, várias coisas. Então, tudo dependia de vários fatores. E todos esses fatores você vai precisar levar em conta. São elementos que são, como posso dizer, técnicos, entre aspas, da sua rotina. Mas eu não quero focar nisso, pelo menos não agora, né? Não vou fazer um vídeo focando em detalhes, em minúcias, mas em você começar a projetar como a sua rotina funciona e como você funciona também. Então, assim, se você, a primeira coisa que a gente precisa ver é o que é que toma a maior parte do seu tempo e como você funciona melhor nesse tempo, né? Então, assim, obviamente ou não, mas no geral, a maior parte do tempo das pessoas é tomado pelo trabalho. Algumas outras pessoas pelo tempo que dedica à família, etc. Mas é importante ter esses horários bem definidos, né? Já vou chegar na parte do caos, mas a gente definir bem cada um desses horários que a gente vai fazer, né? Então, os horários de trabalho, ainda que eu seja um autônomo, eles precisam ser constantes, né? Eu não posso simplesmente fazer, até posso, né? Tipo, 1 hora de trabalho hoje, no outro dia, para compensar, eu faço, sei lá, 10 seguidas, né? Eu até posso fazer isso, mas eu não devo fazer isso porque é bom que eu tenha uma certa regularidade nas coisas que eu faço, né? E justamente ao começar a direcionar cada horário para realizar cada coisa, tudo vai se ajustando. Mas eu acho que a maior parte das pessoas elas têm dificuldade em definir qual o tempo que vamos dedicar para estudos, para fazer alguma atividade, né? E isso precisa ser avaliado de acordo com cada natureza, né? Então, digamos que a pessoa tenha realmente esse tempo mais livre, como eu falei, ela vai. É importante que você pense assim: se você é uma pessoa que tem uma natureza mais diurna, né? Ou uma natureza mais noturna, e isso é importante, ainda que hoje sempre se fala que você não existe pessoas noturnas, né? Eu já ouvi falar disso. Na verdade, todo mundo é diurno e a gente é noturno porque a vida moderna nos leva a isso. Independente de qualquer coisa, eu já percebi na prática que as pessoas têm certas tendências de serem mais ativas à noite e outras mais ao dia, né? Pessoas que têm uma tendência mais a um trabalho criativo, né? E pela manhã parece que a coisa não funciona muito bem e você tem uma tendência a um trabalho mais organizativo. Isso estou falando isso baseado em nada, né, mas simplesmente na observação das pessoas, do trabalho das pessoas, de pesquisas relacionadas à vocação.
que eu já consultei aqui e ali. Então, é importante assim, pensando que você tem já os tempos fixos, né, no seu dia, você olhar qual momento vai ser o mais apropriado para se realizar alguma coisa. Então, às vezes eu consigo me concentrar melhor de manhã, então eu posso estudar pela manhã, né? E às vezes eu tenho um melhor momento pela noite, eu me sinto melhor para fazer isso pela noite, eu vou estudar pela noite. Ou às vezes a pessoa é no modo caos, né? Como era eu na época da faculdade, né? Cada dia era um dia diferente e era muito complicado de organizar a rotina assim. Então, basicamente, o maior tempo que eu tinha para estudo, eu gastava no transporte, na verdade, né? Eu ia nos ônibus. Então, a maior parte do tempo estudando era em ônibus. E quando é, às vezes, para estudar o material da faculdade, eu tinha que escolher, né, entre chegar mais cedo na faculdade ou estudar em casa, né? Então, assim, acabava que eu tinha sempre que sacrificar um pouco do sono nessa época, né? Eram tempos interessantes. Mas, assim, eu falei dos blocos, né, fixos, e falei da natureza, né? Que para a gente definir bem quando vamos fazer cada coisa, é necessário que a gente compreenda quais são os nossos objetivos. Então, vamos lá. Aqui no caso, né, no canal, eu sempre falo de literatura, de filosofia, de arte. E para mim, o interessante é sempre ter um momento para desenvolver isso. Ainda que eu tenha como profissão, né, de professor de música, eu tenho que ter um tempo para isso ainda assim, né? E eu sempre tento integrar essas coisas, não olhando exatamente o ofício, né, de lecionar com a parte do estudo, ou seja, eu tento não confundir as duas coisas, né, ainda que acaba que eu realmente preciso dedicar esse tempo para o estudo, que senão a parte de lecionar acaba sendo prejudicada, né? Então tem que ter esse tempo dedicado a isso também. Mas vamos lá. É, a vida não é feita só de trabalho e também não é feita só de família, né? E ainda que sejam elementos na vida que são muito importantes, né? Aquele livro A Virtude da Ordem, que eu já falei aqui no canal, mas comentei muito rapidamente, né? Ele fala do espírito, ou seja, das coisas relacionadas a Deus, acho que é vida social, o trabalho, esse é o dedo maior, as coisas religiosas relacionadas ao espírito, aí a família, a vida social, a caridade, né? E está faltando um, que agora eu não estou lembrando, mas são 5 elementos que estão relacionados a isso: família, trabalho, religiosidade, vida social e um outro aspecto que agora eu não vou lembrar. Não sei se saúde, não sei agora o que é. Mas ele define esses pilares de forma muito clara, né? E eu acho que são bons pilares, aí você pode sintetizar a vida em cima desses pilares que ele oferece. E eu não falei de estudo, mas eu colocaria o estudo como um pilar sim, ainda que você possa integrar o estudo com o trabalho. Eu, eu penso que ainda que você tenha essa confluência, né, do estudo com o trabalho, o estudo ele visa sempre a alma. E o trabalho, às vezes, ele tem um objetivo muito prático, né? Ele é muito pragmático. Você precisa resolver um problema, né? No meu caso, eu trabalho com aulas de música e o meu objetivo é sempre chegar na alma do aluno, na alma que eu estou tentando despertar ali através daquelas aulas de música, porque a música ela é um instrumento de acesso ao nosso eu, é um instrumento de harmonização dos nossos elementos inferiores com os superiores, tá? Quando a gente fala de harmonia, tem sempre dois polos, né, de tensão, superior e inferior. E a harmonia justamente trata de equalizar ou ajustar, equilibrar essas frequências, tá? É assim,
Platão fala bastante sobre isso. Mas voltando aqui para a rotina. De certa forma, a gente precisa aprender a realizar essa harmonia aqui do músico, né? Também na nossa rotina, né? Então, definir bem claramente quais são esses pilares, né? A gente poderia até usar uma média ponderada, dizendo, esse aqui tem um peso maior do que esse outro, né? E qualificando assim, mas cada um vai saber exatamente o que é que ele é mais importante, né? E ainda que muitos de vocês possam opinar dizendo, não existe nada mais importante, né, na vida do que a família ou do que a religião, etc. No que tange ao âmbito pessoal, a gente não pode sair cagando regra, né, dizendo, não, a pessoa devia se dedicar mais a isso ou aquilo outro. Talvez a pessoa não tenha nem como fazer isso nesse momento, então é algo a se observar e desenvolver olhando com muito cuidado, porque às vezes você tem uma pessoa muito jovem e vai se dedicar o tempo todo aos estudos para fortalecer e enaltecer a alma, e às vezes ele não vai entender nada do que está falando ali, tem pouquíssima experiência de vida, seria melhor que ele dedicasse menos tempo a isso, tá? E pro outro lado ele tá ferrado, sem grana nenhuma, duro, né? E seria melhor que ele investisse esse tempo mais no trabalho, sem deixar de estudar, mas desenvolvendo um trabalho que lhe edificasse, que lhe ensinasse coisas práticas, que, por exemplo, o ensinasse ou te desse uma orientação sobre como ajeitar a sua casa, né? Você tem algum reparo para fazer, uma tomada para trocar, alguma coisa que ele vai precisar fazer mesmo. Porque vamos todos precisar fazer, né? Não existe nada na vida, nossa rotina, nosso mundo fantasiado que não precise de uma manutenção, né? Então, estamos tratando disso. Então, definidos os pilares e os pesos que vamos ter para cada um desses pilares, isso dá até um curso, tá? Pensando bem. Vamos então pegando e definindo quais os tempos fixos para eles. Logicamente, as coisas que têm mais peso devem tomar da gente mais horas, certo? Nem sempre é assim. Muitas vezes a gente precisa dedicar aquele tempo lá para o trabalho. E, mas eu queria passar 10 horas do meu dia estudando sobre a alma, sobre a origem do universo e etc, etc. Uma pena, né? Porque no mundo real, né? No mundo do cotidiano, a gente vai fazer isso quando? Provavelmente nunca. Primeiro porque a nossa rotina no caso, aqui entra, né, o contexto histórico mesmo, né? Tipo, tá um tempo muito dinâmico e temos pouco tempo disponível para poder refletir sobre essas coisas. Segundo, que provavelmente a gente não aguentaria essa bateria de estudos, porque sempre que eu estudo algo tipo da metafísica, da filosofia, eu não consigo ficar muito tempo nisso, né? 1 hora já é muito exigente, 2 horas acho que costuma ser o tempo limite, né? E se não for assim, acaba que vira uma leitura ruminante, uma leitura mecânica que não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente tem que ver justamente essas coisas todas, esses detalhes todos, e encaixando no nosso dia a dia, né? Então, assim, às vezes eu tenho como eu falei, eu sou autônomo, eu tenho um bloco de tempo no meu dia que eu posso fazer um monte de coisa, mas às vezes eu tenho um trabalho grande para fazer que eu preciso realizá-lo em etapas. Eu não posso simplesmente chegar ali no meu computador, começar a editar um monte de partituras para fazer alguns arranjos né, e fazer os meus trabalhos, né? E não ter a consciência de que eu vou me cansar na metade desse tempo, né? E não vou conseguir fazer o negócio direito, vai ficar uma porcaria, né? E aí entra também um outro aspecto que é o aspecto caótico, né? A gente vai ficar maluco se a gente tem a ilusão de que podemos controlar tudo. Então a primeira coisa que a gente precisa aceitar é que não vamos ter como controlar tudo. Vamos precisar, na verdade, nada nós controlamos de fato, né? A providência nos dá assim um pouquinho
de liberdade para que a gente possa ir treinando o nosso discernimento e aprendendo a escolher certas coisas, mas de verdade, a gente controla pouquíssimas coisas mesmo, assim. A nossa vida, de verdade, ela não nos pertence e ela tem um propósito muito didático, né, para nossa alma. Mas voltando para o que interessa aqui. Então, existirão imprevistos, tá? Os imprevistos eles já devem estar previstos. Então, para isso, né, para que a gente não viva sempre desmarcando os compromissos, adiando os prazos e sempre numa loucura de nunca conseguir cumprir com nossa palavra, que isso é algo importante, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa trabalhar com prazos mais menos tensos, como é que eu falo isso? Mais folgados, tá? Não posso querer terminar a coisa no dia, né? Por exemplo, agora mesmo, dia 31, né, é um prazo máximo para eu entregar um currículo, né, para uma vaga uma vaga de trabalho, né, temporária. E, obviamente, pode ser que algo dê errado até lá, né? Então, por isso, eu não vou deixar para enviar no último dia. Isso pode ser uma coisa que é óbvia, né? Clara, cristalina para muitos, mas que muitas vezes a gente se passa nisso, né? Vai deixando para depois, porque tem um monte de coisa para fazer. E o que acontece é que o depois nunca chega e a gente acaba tendo que fazer tudo na força, né, do ódio, na força do desespero, do prazo que está apertado. E isso faz com que as coisas fiquem mal feitas, né? E aqui na Bahia a gente fala, ficou igual a sua cara, né? É uma forma agressiva, né, de falar. Agressiva, né? Fez igual a sua cara. Então faz com que as coisas fiquem mal feitas e que não cumpram o propósito a qual elas foram criadas para fazer, né? Todas as coisas são feitas com a causa final, com a finalidade. E justamente não é o que a gente quer. Então precisamos sempre de um tempo a mais para lidar com certos imprevistos, para entender até onde vai o nosso domínio naquele assunto, se podemos qualificá-lo ou simplesmente naquele momento não dá. E eu já posso avaliar a situação de forma mais refletida, né? Não simplesmente chegar e jogar e já sair, né, para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Tudo o que acontece na nossa vida tem a capacidade de nos ensinar alguma coisa, de nos fazer melhorar. Mas se a gente não tem o tempo necessário para refletir sobre o que nos acontece, a gente vai continuar vivendo de forma idiota, porque as coisas vão acontecer, mas a gente não vai se dar conta de nada. Elas vão acontecer, mas a gente não vai acontecer para elas, né? Em alguma medida é assim que acontece. Falei um pouquinho antes sobre manter os compromissos, né? Muitas vezes a gente deve entregar os compromissos que a gente faz, que a gente mantém, né? Sei lá, assim, a gente afirma um compromisso com a pessoa e às vezes, sei lá, você tem algum problema, você tem alguma questão e você vai ter que fazer a coisa meio, né, de qualquer jeito mesmo. Chegar no compromisso um pouco atrasado, né, ou chegar sem tomar banho, né? Tem que dar um jeito para conseguir entregar aquele negócio que você se comprometeu. Isso é importante, porque é importante a gente treinar a nossa capacidade de decisão e de comprometimento. Então, eu tomei uma decisão e vou arcar com as consequências daquilo. Ah, mas eu tomei a decisão mediante pressões, eu achei que era uma coisa e depois agora eu vi que é mais difícil do que eu tenho a capacidade de lidar. Isso era algo para se ter refletido antes, né? Ou no caso de ter tomado decisão sob pressão, não ter tomado. Então assim, já foi, tá? É claro que abusar disso pode levar a uma série de ansiedades e problemas, né, que não são bons, obviamente. Mas quando algo nesse sentido acontecer, é importante com que nós levemos a coisa até o fim, né? Cumpramos o nosso objetivo e
entreguemos aquilo com que nós nos comprometemos através da nossa palavra, tá? O valor da palavra faz com que a rotina se abra para nós. Pode não parecer isso pode parecer assim uma frase meio coach, né? Algo meio conexão neural, mas não. O que acontece é que, conforme nosso compromisso com as pessoas externas, eles realmente valem alguma coisa, ou seja, sei lá, 3 horas, quarta-feira. Todo dia, toda quarta-feira, 3 horas, acontece lá, toda quarta-feira, 3 horas. A gente vai tomando para nós mesmos uma consciência de que o nosso compromisso tem peso, nossa palavra tem valor. Isso faz com que, dentro de nós, isso talvez seja a dica mais valiosa desse vídeo, né? Dentro de nós, a coisa se estruture com peso. Então, eu marco todo dia para estudar às 7h30 da manhã, às 7 da manhã, qualquer horário que seja, eu vou estar lá porque eu sei que eu me comprometi comigo mesmo, né? E deixar as coisas em aberto, talvez, né, em algum momento da rotina é bom sim para poder relaxar, mas nunca é uma boa opção se você quiser estruturar uma rotina, né, que te estruture, que te dê coerência. Então, assim, deixar as coisas em aberto só no momento da rotina que você vai realmente descansar, ou no caso aquele tempo reservado para os imprevistos. Se sobrar o tempo, eu posso fazer alguma coisa. Se não, também não tem problema. Já estava prevendo que aquele tempo ali seria desperdiçado, entre muitas aspas, mas é porque é um tempo que é difícil de quantificar, que a gente às vezes perde porque o computador precisou reiniciar, ou porque chega aquela ligação inesperada, ou algum parente precisa de uma ajuda. A gente não consegue colocar essas coisas na ponta do lápis, né? Talvez consiga se a gente ficar parando o que a gente está fazendo para ir anotando sempre, né? Mas é um tempo meio fugidio que não está no nosso controle, não está na nossa consciência, e ele vai estar ali como se fosse uma espécie de entropia, assim. Ele vai se perder nesse processo. E no fim das contas, o que nos interessa é o tempo que nós temos disponível, né, agora. Então foi isso, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não sei se esse vídeo foi esclarecedor para você, se te ajudou em alguma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, fortalece a gente, porque, enfim, tem sido bem legal compartilhar algumas coisas aqui da minha vida, da minha história e do processo de formação, né, interior, do processo de formação cultural. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.